is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Alguns assuntos são muito difíceis de ser tratado. E certamente nenhum deles é tão inquietante quanto o da morte. Há pessoas que não gostam nem de mencionar a palavra. Outros já procuram usar de certo humor mórbido, principalmente em velórios, para se livrar da tensão de enfrentar a situação vivida naquele instante. No entanto, esse assunto precisa ser enfrentado, pois um dia todos nós chegaremos ao fim da linha. O que acontece quando morremos? Qual a esperança que temos diante desse assunto tão inquietante? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Precisamos entender que a morte é o resultado de um mundo caído. Embora tenhamos experimentado a obra redentora de Cristo, isso não significa que recebemos todos os benefícios da salvação, da mesma forma que Deus não removeu todo o mal do mundo de forma imediata. A morte será o último aspecto do mundo caído que deixará de existir. Diz a Bíblia: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Sim, os cristãos, assim como os incrédulos, também experimentam o envelhecimento, as doenças, os prejuízos, os desastres naturais e a morte. Como disse Wayne Grudem, Deus resolveu permitir que experimentássemos a morte antes de ganharmos todos os benefícios da salvação. Observando a Bíblia, somos encorajados a não ver a morte com temor, mas com alegria, de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Paulo afirmou isso quando estava na prisão, quando não sabia se ia ser solto ou executado. Ele ainda ressalta: assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. João, no livro de Apocalipse, relatou: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Por tudo isso, os crentes não deveriam temer a morte, pois tenho certeza de que nem a morte, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte, segundo a Bíblia, é a interrupção temporária da vida corporal e a separação entre a alma e o corpo. Quando o cristão morre, seu corpo é sepultado, mas sua alma vai imediatamente à presença de Deus com alegria. Essa é a interpretação que temos quando Paulo fala de estar ausentes do corpo, ou seja, deixar a nossa casa terrena e habitar em uma casa eterna no céu, revestidos de nossa habitação celestial. Jesus disse ao ladrão na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O autor de Hebreus diz que os cristãos, quando comparecem para adorar, eles veem apenas na presença de Deus no céu, mas também aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Que esperança maravilhosa! No entanto, há duas heresias nesse assunto que precisam ser esclarecidas. A primeira, a Bíblia não ensina nada sobre purgatório. No ensino católico romano, o purgatório é um lugar onde as almas dos crentes passam por um período de purificação do pecado até que estejam prontas para serem admitidas no céu. Esses sofrimentos seriam dados por Deus aos pecados que esses crentes deveriam ter recebido na terra e não receberam. Essa doutrina, além de se basear num texto não canônico, contradiz explicitamente o ensino do Novo Testamento, de que somente Cristo fez expiação por nós, já que liga essa visão com a oração pelos mortos e uma oferta a Deus pelos mortos.
A segunda heresia que devemos rejeitar é o do sono da alma, muito defendida pelos adventistas e pelas testemunhas de Jeová. Essa doutrina ensina que o homem, quando morre, entra num estado de inconsciência quanto ao que acontece ao seu redor, voltando a ter consciência quando Cristo retornar. Em geral, esses grupos se apoiam no fato de que diversas vezes as Escrituras falam do estado dos mortos como de um sono ou que eles adormecem. Além disso, certas passagens parecem ensinar que os mortos não possuem existência consciente. Mas, na verdade, quando a Bíblia descreve a morte como sono, trata-se simplesmente de uma expressão metafórica para indicar que a morte é temporária para o cristão, assim como o sono é temporário. Isso fica evidente quando Cristo fala acerca de seu amigo Lázaro. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Com respeito ao fato de que os mortos não louvam a Deus, ou que eles estejam numa interrupção da atividade consciente, é importante ressaltar que a mentalidade hebraica não possuía, até durante o período do exílio babilônico, nenhuma noção muito clara sobre a realidade pós-morte. Isso porque eles não eram especuladores de assuntos abstratos. Desse modo, os mortos indo ao Sheol, que é sepultura na nossa tradução, não se ocupavam mais das atividades humanas. No entanto, isso não significa dizer que eles estivessem sem uma ação consciente, pois o Salmo declara: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Fica evidente o contraste entre os mortos e nós, ou seja, os que não creem e os que creem, pois essa é a temática do Salmo. Amanhã faremos mais uma análise sobre este tema. Que Deus possa nos abençoar e abençoar a sua vida nesse dia.